Fala galera, beleza? Bom, essa semana aí o site Poder Naval ele publicou o que seria o interesse, né, da Marinha Brasileira pelo o FA-18, né, o caça norte-americano. A Marinha do Brasil, né, que tem aí como seu comandante-geral o almirante de esquadra Wilkes Barbosa Júnior, ele teria então relatado, né, o interesse dele pela compra de FA-18. E já saiu um monte de vídeo, né, de jovens aí falando que o Brasil vai comprar o FA-18 agora. Eu sempre falo, né, que a juventude é uma doença que se cura com o tempo, né? O pessoal aí, eles têm uma impulsividade muito grande. Quando sai uma manchete como essa aí, que pega todos os brasileiros de surpresa, né? O Brasil aí que fez uma concorrência entre o FA-18 e o Gripen NG no passado, o Gripen NG foi vencedor. Muitas pessoas ficaram descontentes, né? Acha que o caça naval norte-americano deveria ser adquirido. E agora o Wilkes Barbosa Júnior ele vem demonstrando então o interesse pelo FA-18 Super Hornet. Quem tem esses caças para poder vender? São duas forças, os Estados Unidos e o Kuwait, que no passado já vendeu os caças que estão equipando a Força Aérea no momento, que já estão velhos demais, né? São caças que foram fabricados no período de 1964. O F-5 que o Brasil tem e o Skyhawk, pessoal, são caças tão obsoletos já, que eles só fazem curvas aí de no máximo 6 Gs. A grande maioria dos caças hoje faz curva de 9G e tem alguns que chegam até 10, né, como o F-22. Então veja bem, os caças adquiridos pelo Kuwait, que são os Skyhawk que está hoje na Marinha, eles vêm de um processo de modernização desde 2009. Então eles foram adquiridos do Kuwait em 1998 e já em 2009 eles já começaram a sofrer um processo de modernização, né? Pois são aeronaves ali que sofreram um desgaste muito grande quando estavam na força do Kuwait. Por quê? Eles já participaram da Guerra do Golfo, pessoal, a invasão de Saddam Hussein em 91 ao Kuwait. Então eles bombardearam, né, o que seria centros importantes ali. E esses caças aí, eles apresentam fadigas ali estruturais enormes. Mesmo sendo modernizados, esses caças aí de longe, eles não servem mais para cobrir as lacunas que a nossa marinha tem hoje. Então há sim a necessidade de comprar novos caças, né, para equipar a nossa força aeronaval, mas será que o FA-18 que os Estados Unidos têm a disponibilidade e os do Kuwait são caças bons para serem comprados? Bom, não é uma pessoa como eu que vai falar se sim ou não. E sim as pessoas que vão ser designadas a fazer essa análise nessas aeronaves, né? Eu posso passar aqui algumas, né, das coisas que eles analisam nessas aeronaves aí. Por exemplo, vamos falar aqui, os motores. Os motores não são ligados, né? O FA-18 ele é um caça bimotor. Eles não são ligados ao mesmo tempo, né? Durante ali, veja bem, o Kuwait, os caças que ele tem em FA-18 foram fabricados de 91 a 92. Vamos supor a questão do motor, de 91 a 92 para cá. Sempre eles têm que ligar os motores daquela aeronave. É ligado um primeiro e o outro depois. Então, depois de anos operando ali, essa aeronave ela vai ter um adiantamento no desgaste do primeiro motor que é ligado em relação ao segundo. Então tem que ser sempre feito a rolagem desse motor, tem que ser trocado de um lado para o outro, né? Tem que sempre alternar, explicando melhor.
para que esses motores eles tenham uma vida útil equiparada, certo? Essas aeronaves aí elas têm desgastes, né, severos estruturais aí, elas sofrem fadigas estruturais no que seria alguns pontos mais importantes, como por exemplo o trem de pouso, as asas, né, também. Então, de uma forma periódica, essas aeronaves elas são removidas ali para um hangar, onde é aplicado um spray com uma tinta especial, é limpado toda essa tinta naquele lugar ali que já são os pontos já de fadiga mais elevado. Então eles limpam essa tinta, eles pegam uma iluminação especial e aproxima daquele lugar e começa a procurar. Aonde tem um trincado, aquela tinta vai ficar lá naquele trincado e ela vai acabar revelando que ali tem uma trinca. Então é feito todo o tratamento dessa área, eles colocam chapas, pequenas chapas sobrepostas naqueles lugares e soldam. Faz o lacramento ali. O grande problema, pessoal, é que chega um tempo que essas aeronaves ficam que nem um Frankenstein, né? Como, por exemplo, os Skyhawk da Marinha, nossa Marinha brasileira. Foi dinheiro jogado fora no processo de modernização de 5 McDonnell Douglas Skyhawk que a gente possui, que comprou em 98 deles, do Kuwait? Não foi um dinheiro jogado fora. Essas aeronaves elas podem ser empregadas, por exemplo, para dar treinamento, né, para o que seria ali novos pilotos, né? Então, eu acho que são caças que a capacidade deles não atende mais o cenário de guerra atual. Tem caças muito mais avançado. Creio eu que um Gripen NG faz o trabalho de mais ou menos 5 ou 6 Skyhawk desse, entende? Por ser uma aeronave também multifunção, né? Então realmente tem a necessidade de comprar outras aeronaves. Porém, não sou eu que vai falar, vai ser comprado. Porque falou que tem um interesse na compra, não quer dizer que já comprou ou que vai comprar. O analista, o especialista vai lá fazer a análise de como está a estrutura, como está se tem muita fadiga estrutural dessas aeronaves, as americanas e as que estão também no Kuwait, vai ser feita, né, uma avaliação dos motores, da eletrônica embarcada, do sistema fly-by-wire, né, que movimenta todos os ailerons, profundores, estabilizadores ali horizontais, para ver se esses sistemas estão bons, se precisa de muita manutenção, né, para se tornar viável. Essa é a primeira parte. Depois tem a segunda parte, que seria o preço e o tamanho do estoque que aquela força ainda possui de peças para reposição. Porque muitas vezes quando vai comprar essa aeronave, ela é barata o preço da aeronave, mas o preço das peças sobressalente para fazer a manutenção até essa aeronave dar o tempo total do seu ciclo de vida, às vezes essas peças eles querem meter a facada, não vale a pena. Dependendo do ciclo de vida dele, vamos supor que já foi 79% do ciclo de vida dos 100% que a aeronave tem. Vale a pena pagar um treinamento que é caro para pilotos operar esses FA-18 Super Hornet que de repente já está na sua reta final da sua vida? Isso que tem que ser colocado também em questão. Então são profissionais que avaliam isso, né? E não jovens ligados pela impulsividade. O Brasil dessa vez vai comprar o caça lá, o bimotor dos Estados Unidos, né? Não é assim. O FA-18 é uma aeronave muito boa. Ela possui 11 cabides ali, né? 11 hardpoints para abrigar bombas, mísseis. Ela carrega 8 toneladas de armamento. É uma coisa impressionante. Mas o custo de manutenção dela, de operação, né, já é um custo meio caro. Então tem que saber se vale a pena, porque se essa aeronave já está morrendo,
Vale a pena pagar um treinamento caro para capacitar pilotos para operar uma aeronave que daqui no máximo 8 anos ou 10 anos ela já acabou seu ciclo de vida? Não vale a pena. As aeronaves, por exemplo, do Kuwait já fizeram mais de 1.300 bombardeios lá no Iêmen. Quando eles vão fugir após fazer o bombardeio ali, eu acredito que essas aeronaves devem serem vítimas, né, de traqueamento ali de baterias portáteis, né, antiaérea. Ela tem que efetuar uma série de manobra evasiva de 9Gs, que isso daí acaba que por fadigando muito a estrutura da aeronave. Veja bem, de 92 até hoje, elas estiveram em operação, em combates reais. Há algumas fontes aí, porque parece que as aeronaves do Kuwait estão com a manutenção muito boa, em dia, e elas estão bem conservadas. Mesma coisa, você vai comprar um carro no leilão, eles maquiam aquele carro de tudo por fora, só que quando você vai ver mesmo a mecânica dele, ele está acabado. Trata-se de uma aeronave de combate, ali tem muito sistema embarcado, ali é uma suíte eletrônica gigantesca embarcada, né? Tem fadigas bem elevadas ali no trem de pouso, nas asas, num monte de peças como aileron, profundor, estabilizador, então tem que ser averiguado certo isso daí. Só um profissional pode arriscar se a Marinha Brasileira vai ficar com o FA-18 ou não. É muitas coisas, a condição da aeronave, a quantidade de peças sobressalente e o valor delas, o valor também do treinamento também para os pilotos. Então eu sou a favor do Brasil comprar novos caças para equipar a nossa força aeronaval, uma vez que ela se encontra no estado muito obsoleto, né? Praticamente não tem a nossa Força Aérea vai ser equipado com caças novos, como o Gripen NG, um caça multifunção extraordinário. E por que a gente tem que sempre ficar comprando coisas, por exemplo, assim, compra de oportunidade, que são equipamentos já bem surrado e tal? Eu acho que está na hora de, por mais que a situação, né, econômica do Brasil está bem, né, dilacerada, a Marinha tem tempo, a gente não está em guerra com ninguém, né? Tem tempo ainda para realmente pensar em equipar essa força aeronaval do Brasil que praticamente não tem caça nenhum mais, né? Então, eu sou a favor de equipar sim, mas com coisas novas, ou se não possível novas, semi-novas, né? Porque chega, né, gente, de ficar comprando equipamentos aí que falam que são bem conservados ou tal. Isso daí a longo prazo gera muita manutenção e acaba se tornando inviável, né? Outra coisa muito importante, só para finalizar. O programa FMS, que é um programa de compra assim, de oportunidade dos Estados Unidos, quando a Boeing fabricou esses caças aí e o Kuwait adquiriu eles em 92, depois da Guerra do Golfo ali, que eles venderam o que eles tinham antes, que eram os Skyhawk pra gente, né? E comprou esses outros novos aí. Eles assinam papéis ali rigorosos, né? Ali é um contrato. Então, os Estados Unidos fornece o armamento que eles acham que é ideais para equipar a força ali do Kuwait, que não é eles que definem o que é bom para eles, é os Estados Unidos que fornece, como eu já tinha falado no vídeo do Gripen NG. E daí é o seguinte, quando o Kuwait vai vender essa aeronave para os outros lá, para outra força, os equipamentos que eram empregados lá na força aérea deles não é os mesmos que os Estados Unidos vai deixar a gente utilizar aqui. Essa é uma realidade também. Então, esse sistema FMS aí, o contrato dele é bem rigoroso, né? Tem uma parada aí também nesse contrato, por exemplo, final de uso. Quem compra vai ter que usar até o final e depois descartar. Não pode ser revendido para outros, né?
Se lá no contrato o Kuwait pode vender, é que nem eu estou falando, não vai ser os mesmos bombas, mísseis que eles empregam lá que os Estados Unidos vai deixar a gente empregar aqui. Entendeu? É Estados Unidos que comanda. Beleza, pessoal? Até mais. Se não se inscreveu no canal, já se inscreve agora, aciona aí o sininho, né, para receber as notificações e já deixa um like aí. Beleza? Até mais.